Beleza. Boa tarde a todas e a todos. Eu, antes de tudo, queria agradecer o convite do Perilo e do Manjuba para poder ajudar na organização do evento e também de ter a oportunidade de falar aqui, não para falar especificamente do meu trabalho em si, mas para poder mostrar para vocês como é que o conhecimento, quando fica preso dentro da academia, ele é inútil e a gente precisa, então, ter que tirar ele de dentro da academia, né? A gente precisa sair da torre de marfim. Então, é basicamente a mensagem que eu vou falar aqui hoje, mas eu gostaria que fosse uma... Tá. Eu gostaria que essa... Não sei se vou chamar de palestra, né? Mas que fosse mais uma conversa mesmo, porque no final vocês vão ver que eu vou pedir a ajuda de vocês, que tem muitas perguntas que a gente não sabe como responder ainda, e aí eu acho que todo mundo tem um pouquinho para contribuir. Então, para começar essa palestra de hoje, eu queria saber que levantasse a mão quem já ouviu falar da Estratégia Global de Conservação de Plantas. Poucas pessoas, né? O Gustavo Martinelli deve ter falado alguma coisa sobre isso na terça-feira, né? E a outra coisa que eu queria saber, assim, quantas plantas vocês viram hoje, gente? Quem viu 10 plantas? Lembra das plantas que viu hoje? Né? Muito pouco. Saiu um artigo ano passado na Conservation Biology que chama Plant Blindness, ou seja, cegueira de plantas, que a gente vê as plantas, mas não as enxerga de verdade. E esse é um grande problema para a conservação. Como é que a gente vai conservar o que a gente não enxerga, que não dá valor? Né? Bom, gente, a Convenção da Biodiversidade é um programa internacional da ONU que ele é assinado e ratificado por quase todos os países do mundo, exceto esse daqui que vocês estão vendo, que são os Estados Unidos. Né? Então, é um tratado que ele tem mais signatários do que a própria Convenção do Tratado de Quioto, do que as próprias Nações Unidas. Tá? Então, exceto os Estados Unidos e alguns pequenos países aqui da Europa, todos os países assinaram e ratificaram, então, esse acordo internacional que tem como objetivo, então, de promover a conservação da biodiversidade e o uso sustentável dos recursos naturais no nosso planeta. Dentro desse programa da Convenção da Biodiversidade, a gente tem a GSPC, que é a Estratégia Global de Conservação de Plantas. Então, é um grupo de especialistas no mundo inteiro que se reúne, da mesma forma que o IPCC faz, para poder traçar as metas e objetivos da conservação de plantas no mundo inteiro. Especialmente porque as plantas elas são muito mais relegadas a segundo plano quando a gente pensa em conservação. Se a gente pensar em espécie ameaçada, a gente vai pensar em ararinha azul, vai pensar em um monte de bicho, mico-leão dourado, mas quem sabe falar uma planta ameaçada de extinção, que tem nome popular, que as pessoas conheçam do dia a dia? Né? Uma, castanha do Pará é uma, né, gente? Come espécie ameaçada de extinção, né, todo dia. Tá? Então, olha lá, quando a gente pensa, né, desde historicamente, que foi dito, né, eu não acredito nisso, mas que dito lá, quando rolou a Arca de Noé, é que então Noé pegasse um par de cada animal do planeta e que eles fossem salvos aí após o dilúvio. Essa já é uma metáfora interessante, como que mostra como que a conservação ex situ, que eu vou falar em breve aqui, ela tem um viés muito ruim. Vocês acham que um par de espécies seria factível de recolonizar o planeta inteiro? É óbvio que a gente sabe que não. Né? A diversidade genética está totalmente comprometida aqui. E quando a gente está falando de diversidade, de conservação ex situ, a gente tem obrigatoriamente que falar de diversidade genética. Tá? Então, aqui estão listados as 16 metas ou alvos da GSPC. Eu vou mostrar os 8 primeiros. Tá? O primeiro é que a gente tem que conhecer todas as plantas. Né? Todos os países fizeram um acordo, né? Assinaram esse tratado para que até 2020 a gente tenha disponibilizado essa flora mundial. Tá? Então, daqui a 2 anos, praticamente, a gente vai ter a flora mundial publicada.
Tá? A gente quer saber quantas espécies existem no planeta, a gente não tem ideia disso. A gente tem uma aproximação, mas a gente não sabe exatamente. Tá? E possivelmente não vamos saber. O segundo objetivo, então, é acessar quais são os estados de conservação, avaliação de risco, que eu acho que o Gustavo falou aqui, que o Jardim Botânico tem feito lá no CNC Flora, para a gente saber quais são as espécies ameaçadas de extinção. E o Gustavo falou para vocês lá que a gente já está em quase 7.000 espécies. Né? E aí tem uma série de outras metas que eu não vou tratar exatamente aqui, mas basicamente elas se tratam, então, ao conhecimento, à conservação, ao uso sustentável e à educação. Né? O Science Outreach, né? Que a gente deve educar as pessoas e aumentar a consciência dos valores associados à biodiversidade. Eu vou tratar hoje sobre a meta 8, que, segundo o próprio Gustavo Martinelli, é a meta mais difícil de ser cumprida no país. Tá? Significa, então, 75% da flora ameaçada tem que estar conservada em coleções ex situ, ou seja, em bancos de sementes, em jardins botânicos, preferencialmente no país de origem, e pelo menos 20% delas tem que estar disponível para a restauração de áreas degradadas, programas de recuperação ambiental. Tá? Obviamente que a gente tem umas outras metas aqui também, mas olha a meta 7, acho que já deve ter sido discutida em algum momento, 75% das espécies ameaçadas conservadas in situ, ou seja, conservadas em áreas protegidas, né, diversas categorias de unidade de conservação, e a gente sabe que o Brasil é um dos países que tem talvez a maior área protegida, a maior rede de áreas protegidas proporcional em todo o planeta. Então, o Brasil tem uma tradição muito boa de conservação in situ, mas não in situ. Tá? Então, para contextualizar isso, a gente tem essa conservação in situ, que é basicamente criar unidade de conservação. A gente sabe que muitos são os parques de papel, não funcionam muito, e a gente assume que está tudo certo depois que foi criado a unidade de conservação. E temos a conservação ex situ, que é basicamente, então, tirar as espécies, né, do local onde elas ocorrem e cultivar elas em algumas situações que podem ser o banco de germoplasma, incluindo as sementes aqui, e as coleções vivas. Não é que semente não esteja vivo, está vivo, tá? Mas coleções vivas são as plantas que a gente cultiva e que a gente vê no Jardim Botânico. Tá? Se alguém tiver a possibilidade, visite aqui o Jardim Botânico em BH, vocês vão gostar de visitar lá. Tá? Então, não só no Brasil, mas em todo o mundo, historicamente, a conservação ex situ ela tem sido alegado que ela é irrelevante, não necessária, e por isso, então, a gente não deve investir recursos e tempo nesse tipo de estratégia. Tá? No entanto, o que se argumenta muito no Brasil hoje é que o Brasil já faz conservação in situ, a gente já tem essa rede protegida, a rede de unidades de conservação, então a gente não precisa mais de conservação ex situ. Mas não, a gente deve entender que são duas estratégias complementares, justamente pelo fato de que elas atingem objetivos diferentes. Então, a conservação ex situ tem objetivo diferente da conservação in situ. Tá? Basicamente, o que elas fazem é conservar espécies fora da natureza. Então, isso aqui, por exemplo, é Sophora toromyris, no Jardim Botânico lá na Alemanha. Quem não conhece, esse é o Stefan Poremski, um dos grandes especialistas dos Inselbergs, né, das floras do Pão de Açúcar. Tá? Então, essa aqui é uma planta que está extinta na natureza. Tá? Essa aqui foi a última planta lenhosa que sobrou lá na Ilha de Páscoa. Tá? E por causa de um pirata norueguês que foi lá, coletou algumas sementes de 2 indivíduos e saiu distribuindo as sementes lá na Europa. Hoje, essa planta só é encontrada em jardins botânicos. Tá? É uma espécie que está virtualmente extinta, mas ainda tem potencial de ser reintroduzida no momento que for favorável para ela. Outra situação também, que só pode ser atingida através da conservação ex situ, é uma garantia contra os desastres naturais ou catástrofes. Tá? Isso daqui é lá no Parque do Rio Doce, a famosa Ponte Queimada, e esse é o desastre de Mariana, que ocorreu mais de 2 anos atrás. Então, está dentro de uma unidade de conservação, a gente pode achar que está tudo protegido, mas um desastre como esse aqui, que foi lá lavando 500 quilômetros de rio,
houve uma perda de diversidade genética, diversidade de espécies de serviços ecossistêmicos que não podem ser protegidos por uma unidade de conservação, infelizmente. Tá? Então, se a gente tivesse conservado os bancos genéticos aqui, possivelmente a gente já teria condições muito melhores de restaurar essa área. Tá? Então, passados 2 anos desse desastre, a gente não fez nada ainda, basicamente, e estamos aí na iminência, né, da elaboração de um grande plano de restauração da bacia do Rio Doce. Tá? Então, pessoal, a grande vantagem que tem dessas coleções Exito aqui é que elas vão atingir esses objetivos diferentes. Tá? Então, não são estratégias concorrentes. E eu vou mostrar para vocês por que é importante deixar isso claro depois de um vídeo que eu vou apresentar. Então, quando a gente fala entre coleções vivas e bancos de sementes, existe também um grande debate. Tem muitas pessoas que acham que a gente tem que ter as plantas vivas, os adultos, mas eu, por outro lado, acho que os bancos de sementes são muito melhores. Primeiro, porque você tem uma alta diversidade genética, você tem vários indivíduos. Então, você pode pegar um saquinho de plantas assim. Você quer falar? Acho que eu passei uma fita errada. Então, mas eu vou. Então, você tem uma alta diversidade genética, que é realmente o grande objetivo, uma grande quantidade de indivíduos. Né? Um saquinho, você pode ter lá 1.000, 2.000, 10.000 indivíduos, e ocupa muito menos espaço do que uma planta viva. Então, você não precisa ficar fazendo manutenção de semente, né? Você não precisa ficar cuidando, podando, tirando praga. Né? E é um material para restauração também que está prontamente disponível. Então, vamos lembrar que 20% das espécies ameaçadas precisam estar disponíveis para restauração ecológica. Tá? A história desses bancos de sementes começou com esse camarada, que é um russo chamado Vladimir Vavilov. Tá? O Vavilov ele foi o pioneiro dos bancos de sementes. Possivelmente hoje a humanidade não seria como é se não fosse o Vavilov. Ele foi o primeiro camarada que realmente criou o banco de sementes lá em São Petersburgo, né? Ainda antes da Revolução Russa, então mais de 100 anos atrás, né? Quando ocorreu a Revolução Russa. Então, ele começou a ser perseguido pelo Stalin, foi preso e, ironicamente, morreu de fome. O cara que salvou o patrimônio alimentar do planeta morreu de fome. E aí os cientistas que sucederam Vavilov durante o cerco de Leningrado, tinham 17 cientistas que estavam cuidando do patrimônio genético, especialmente de plantas cultivadas. 9 deles morreram de fome também, se recusaram a comer as sementes, porque eles sabiam que ali estava o futuro da humanidade. Tá? Então, tinha semente de trigo, diversos acessos, variedades de feijão, de milho e diversas outras cultivadas, e os caras morreram de fome salvando essas plantas. Hoje a gente tem o Banco de Svalbard, que é a ilha mais setentrional do planeta, congelada, e onde a gente tem basicamente uma arca de Noé, né, dessas plantas. Tá? E basicamente o que a gente tem lá dentro é isso aqui. Ó. Você tem várias caixas com saquinhos com as sementes de diversas regiões do planeta. Todos os países mandam recursos para lá, inclusive o Brasil tem vários acessos. No caso de desastres naturais, de guerras, por exemplo, esses acessos eles podem ser recuperados. E isso aconteceu em 2015, já aconteceu no Afeganistão, mas de forma mais emblemática aqui, lá na Síria, um país devastado pela guerra. Né? Isso aqui é lá em Alepo, o banco de sementes que foi destruído. Tá? Então, eles tiveram que ligar lá para a Noruega e pedir para eles mandarem sementes para o Brasil, para a Síria, para poder restaurar os plantios de trigo que haviam sido perdidos durante os bombardeios. Tá? Então, as variedades elas são muito bem adaptadas a cada local. Não adianta você pegar uma semente de trigo da Espanha e tentar plantar lá na Síria, que não vai dar certo. Tá? Então, gente, o que a gente quis fazer com num trabalho? A primeira coisa que a gente queria saber era sobre a meta 8, né, da GSPC, que prevê, então, 75% das espécies ameaçadas nos bancos e 20% conservadas para restauração. Primeira coisa, então, que a gente queria fazer é avaliar o status da conservação Exito. Tá? Depois, ver como é que o Brasil estava e discutir as estratégias que foram realizadas em outros países, investigar os entraves e propor soluções estratégicas. Então, de cara, a gente partiu da hipótese que a gente não ia ter a 75%
das espécies conservadas. Tá? Então, a primeira coisa que a gente fez foi o diagnóstico da situação atual e fizemos um artigo, uma publicação, e uma das coisas que eu aprendi muito com o Felipe, né, que é o organizador aí junto com o Lucas, foi que ele falou: Lelê, o artigo científico não é o final, ele é o começo da história. E foi quando eu me dei conta, então, a gente falou: olha, então agora que a gente publicou o artigo, a gente precisa tomar ações, precisa fazer coisas, precisamos sair da academia e começar a agir efetivamente. Então, a gente fez esse trabalho que a gente publicou, que a gente, então, quantificou o número de sementes nos bancos, né, para saber quanto que faltava, calculamos os custos, né, para banquear as espécies que faltam e estimamos, né, o conhecimento sobre espécies ameaçadas e políticas públicas. Vou entrar nesses detalhes mais para frente aqui. Tá? Então, gente, o Brasil, atualmente, oficialmente, na lista publicada em 2014, tem 2.113 espécies ameaçadas de extinção. Dessas, algumas são gimnospermas, são pteridófitas, não têm sementes. Então, de modo grosseiro, 2.048, vamos botar 2.000 sementes. Tá? Então, 2.000 espécies ameaçadas de extinção, se a gente fala em 75%, a gente tem que conservar 1.500 espécies até 2020. 1.500. Alguém quer chutar quantas que a gente encontrou? Vocês fazem alguma ideia? Luquinhas, quantos? 50? Quantos? 20? Vocês são muito pessimistas, gente. Tá? Ó, essa aqui é a nossa hipótese, né? A gente imaginava que ia ter pouquinho, mas que depois de 2010 ia aumentar muito, porque em 2010 houve uma atualização das metas do GSPC, e a gente falou, poxa, então depois de 2010, todo mundo deve ter estudado isso muito mais. Mas aqui a gente pensou que ainda ia faltar um bocado para 2020 e não ia conseguir chegar. Tá? Então, dessas 1.500, só 26 mesmo. Tá? Então, você quase acertou. 26, gente. 1,3%. Tá? Nós estamos muito mal. Tá? Então, o Brasil ficou em 8º lugar na Copa e aqui nós estamos entre os últimos. Todo mundo ficou triste, mas isso aqui, para mim, é muito mais sério, muito mais grave do que essas coisas aí como futebol, por exemplo. Tá? Então, olha só, gente, apenas 26% conservados em banco de sementes. Tá? Tanto que agora a gente quer contratar um jogador de futebol para ajudar a fazer os vídeos de divulgação científica, para ver se ajuda. Olha só o progresso, gente, que a gente tem. Tá? Então, todos os países entregaram um relatório em 2014, falando como é que eles estavam para atingir as metas, e aí, em média, os países todos estavam tendo um progresso médio, ou seja, nenhum país vai conseguir cumprir essa meta. Tá? Acho que o Gustavo deve ter falado das ameaçadas de extinção aqui também. Tá? Quando a gente publicou esse artigo, então, eu falei com o Lucas e com o Felipe para eles me ajudarem a fazer a divulgação científica desse trabalho. A gente conseguiu fazer um vídeo, que eu vou mostrar daqui a pouco. A gente colocou no YouTube, ele divulgou, deu 5.000 visualizações, e aí a historinha começou a fluir, saiu no boletim da UFMG, que é o jornalzinho daqui, e a gente deu várias entrevistas para a CBN, Estadão, Folha, um monte de jornal saiu falando sobre isso, tá? Rede Record e etc. E tal. Então, eles fizeram vários encartes, botaram aqui para o Brasil, Tiquitibá, almofada de sogra, né? Várias plantinhas aí, daquelas 26 que a gente encontrou que estavam armazenadas, né? Então, a gente começou a ver que teve uma repercussão na mídia e, com isso, o Ministério do Meio Ambiente foi obrigado a responder às pressões que os jornalistas fizeram. Tá? E foi quando a jornalista perguntou para um técnico do Ministério do Meio Ambiente, e aí, gente, vocês só colocaram 1,3, mas assinaram o documento que tem que chegar até 75. Aí o Ministério do Meio Ambiente respondeu, não, mas a gente já investe em conservação in situ. A gente já tem as unidades de conservação, então a gente não precisa de conservação ex situ. Então, quando uma pessoa do Ministério do Meio Ambiente fala uma coisa dessa, é um desânimo muito grande, a vontade de desistir, porque se o próprio governo assinou e depois está falando que não vai cumprir, mas nós já estamos acostumados com esse tipo de coisa no Brasil, né? Então, olha só o que a gente fez, pessoal. Estimamos quanto que precisaria gastar para branquear o resto dessas
praticamente 1.500 espécies. E a gente viu que é R$ 8.000 por espécie. Tá? É muito barato. Né? R$ 8.000 por espécie é muito barato. O somatório daria mais ou menos 12 milhões de reais. Isso aí é nada para o governo. Tá? Então, depois eu tentei fazer convênio com algumas empresas, falei com uma empresa de carro, falei, me dá um carro, a gente vai coletar e vai colocar 10 espécies no banco de semente. Nem resposta tiveram, né? Eu tive. Tá? Ou seja, isso aqui, gente, é 1/3 do que o Brasil investe, tá? Para poder conservar milho, feijão, trigo, soja, tomate, abobrinha de plantas cultivadas. É basicamente o mesmo esforço que o Brasil teve que gastar para poder fazer a lista vermelha da flora brasileira. Tá? Um pouquinho mais para fazer a flora. Um esforço de 800 taxonomistas. 800 taxonomistas no Brasil se juntaram para poder fazer a flora. Conseguiram. Tá? Essa é a única meta que o Brasil vai atingir até 2020. Única. Tá? A gente viu, começamos a ver então os déficits de conhecimento. Isso é um estudo que a gente fez mapeando tudo que a gente conhece sobre ecologia de sementes no Brasil. Então a gente fez um levantamento de mais de 1.900 artigos. A gente tem aqui mais ou menos 700 artigos, 1.950 espécies. E a gente mapeou tudo e a gente viu que os esforços, da mesma forma que o mapa de pessoas que vieram para o Congresso, está concentrado no Sudeste, uma parte no Sul também. Temos um ponto vermelhão aqui, que é Brasília, e 3 pontos de bastante esforço amostral no norte do Brasil, o que mostra que grandes partes do Brasil estão subamostradas. Então, a gente praticamente não conhece nada sobre ecologia de sementes de plantas da Amazônia, da Caatinga, do Pampa, do Pantanal. Os biomas mais estudados são a Mata Atlântica e o Cerrado, porque tem mais gente. Tá? A gente viu o que se conhece, então, sobre as espécies ameaçadas. Então, aqui a gente tem a porcentagem de espécies ameaçadas que foram estudadas e o quanto que elas estão representadas. Essa linha vermelha aqui, ó, ela representa uma proporção de 1:1. Ou seja, se o tanto de espécies ameaçadas que tem em cada família foi proporcionalmente estudado, a gente teria todos os pontos em cima dessa reta. Mas a gente está vendo várias famílias ou gêneros aqui que praticamente a gente não conhece absolutamente nada sobre a ecologia dessas sementes. Então, como é que a gente vai armazenar as sementes se a gente não tem não tem conhecimento sobre como elas funcionam? Depois eu fui fazer, então, uma análise para ver como é que os outros países estavam fazendo. O Brasil está péssimo, 1,3%. E o resto do pessoal? Olha, esse aqui é um mapa que mostra a distribuição de bancos de sementes no mundo. Tá? Uma primeira apreciação desse mapa já mostra que os países menos biodiversos é que têm o maior número de jardins botânicos e bancos de sementes. Fui dar um zoom aqui e isso ficou mais claro. Né? Então, a gente tem Estados Unidos e Europa com o maior número, tá? E Brasil aqui 45. Tá? Eu dei mais um zoom e fiquei em Belo Horizonte, 2 jardins botânicos, fiquei curioso. Fui dando zoom até chegar nos 2 jardins botânicos, um deles era uma padaria. Tá? O outro era o jardim botânico daqui de verdade mesmo. Então só tem um, e esse mapa então está subestimado. A situação é pior do que a gente imagina. Tá? A padaria, não sei se tem lá nada armazenado não. Tá? Olha, gente, como é que outros países estão fazendo? Tá? Estados Unidos, 39%. Austrália, um país mega diverso, 56%. África do Sul, outro país mega diverso, 60%. Inglaterra, um paísinho com quase nada, 75%. Então, pessoal, pode ser para a primeira vez que vocês estão falando sobre conservação ex situ, sobre metas do GSPC, mas os países desenvolvidos, especialmente aqueles que vieram da colonização britânica, têm uma tradição muito boa de conservação de espécies ex situ. Tá? No Brasil, a gente ainda está muito focado em unidade de conservação.
Países como a Austrália já entenderam a necessidade disso. Tá? A Austrália é um país que tem os desafios de conservação muito semelhantes ao Brasil. País de dimensões continentais, mega diversidade, tem áreas tropicais, muito pouco amostrado, só que lá eles têm dinheiro e estratégia, né? Pensamento político. Então, os caras já fizeram, já conseguiram banquear uma quantidade enorme de plantas. Enfrentam desafios iguais aos nossos na mineração, por exemplo, também. Tá? Então, onde é que o Brasil agora ele precisa entrar nessa rede global de conservação de plantas e a gente precisa começar a pensar, então, em colocar esses ovos, né, entre aspas, as sementes, em várias cestas e começar a distribuir isso daí. Tá? Só porque a gente tem um registro de uma espécie no banco de semente, não significa que ela está efetivamente conservada. Então, esse foi o vídeo que o Perilo fez. Sabe, para mim? Esse vídeo, então, foi para o YouTube. Eu quero mostrar para vocês como que a divulgação científica ela pode realmente virar uma política de conservação de verdade. Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as duas principais estratégias de conservação das espécies. A principal delas é a conservação in situ, que é basicamente conservar as espécies no seu ambiente natural. Então, isso envolve, por exemplo, a criação de unidades de conservação, como parques, para que as espécies tenham sua sobrevivência garantida no seu ambiente natural. E uma outra forma de conservação é a conservação ex situ, no qual a gente tira as espécies do seu ambiente natural e conserva elas em alguns locais. Então, essa aqui é uma estufa onde a gente vê diversas espécies, onde a qual a gente tira elas do campo, da sua área de ocorrência e conserva aqui. No caso das plantas, o principal método de conservação ex situ é a conservação das sementes. Então, a Convenção da Biodiversidade é um tratado internacional que foi assinado pelo Brasil e prevê que até 2020, 75% das espécies ameaçadas de extinção estejam conservadas em bancos de sementes. Nós estamos em 2017, né, então faltam poucos anos, 4 anos para que a gente tenha que completar a meta, e um estudo feito pelo nosso laboratório detectou que, infelizmente, a gente tem 26 espécies ameaçadas de extinção brasileiras que estão efetivamente conservadas em instituições como os jardins botânicos. Esse aqui é o exemplo do Jardim Botânico de Belo Horizonte. O Brasil tem aproximadamente 1.500 espécies ameaçadas de extinção e a gente só conseguiu até hoje conservar efetivamente 26 nas coleções de sementes ex situ. Então é um panorama bastante grave que a gente tem detectado e que envolve na sua resolução um esforço conjunto de diversas instituições públicas e privadas. Então, para atingir esses objetivos, a gente consultou as instituições certas do Brasil que armazenam sementes, incluindo, por exemplo, o Senargem, que é a maior instituição, nesse caso com recursos alimentícios, com sementes de interesse econômico. E uma das coisas mais importantes que tem o resultado desse trabalho é que esse desafio de investimento econômico para atingir esse objetivo. E são os meios humanos e as infraestruturas certas para isso. E felizmente o Brasil já tem isso no Senargem para armazenar centenares de milhares de sementes. Então é só coletar as sementes, estudar o comportamento fisiológico e armazenar, já que tem esses meios. O Banco de Sementes do Jardim Botânico da Fundação Zoobotânica, ele é criado a partir de uma medida compensatória ambiental, fruto da reforma do Independência. Então ele é quase um acaso e sorte. Por conta da disponibilidade desse dinheiro, a equipe que estava aqui na época, eu estava fazendo parte do meu doutorado em Lisboa, pensou então em construir um banco de semente e ele foi criado para atender mais à produção de mudas do que a conservação ex situ de longo prazo, que seria destinada à botânica aplicada. Então, essas coleções ex situ, tanto o banco de sementes como as coleções vivas, a gente pode pensar como se fosse a arca de Noé das plantas. É uma forma de como a gente tem de conservar as plantas que estão ameaçadas de extinção no seu ambiente natural e depois de um tempo a gente pode pegar esses indivíduos e restaurar o ambiente introduzindo essas novas espécies que a gente coletou anteriormente. Então é a melhor forma da gente salvaguardar
a diversidade genética que essas espécies ameaçadas têm e que estão sob um forte risco de extinção no seu ambiente natural. Para além disso, eu sinto que o banco de semente ele é muito pouco, na verdade o Jardim Botânico como um todo, ele é muito pouco apropriado por outros pesquisadores. Nós temos aqui a UFMG, que tem uma gama alta de trabalho de campo e de pesquisa, e muito pouco dos seus pesquisadores trouxeram plantas para nós ou sementes para serem armazenadas. Esse divórcio do Jardim Botânico com quem produz ciência, com quem faz ciência, atrasa muito o processo, porque essa dificuldade financeira do Jardim Botânico de ir para campo poderia ser minimizada pelo trabalho de outros pesquisadores parceiros. Uma grande vantagem da gente fazer os bancos de sementes é que elas ocupam pouco espaço, então é fácil da gente, numa pequena estrutura, como a gente viu ali, a gente armazenar uma quantidade enorme de sementes e garantir o futuro dessas espécies. Mas uma coisa muito boa e positiva que a gente encontrou nesse artigo nosso foi que o dinheiro para conseguir reverter esse déficit de banco de sementes, ele é relativamente pequeno. A gente estimou aproximadamente 10 milhões de reais, o que corresponde a só 0,4% do orçamento do Ministério do Meio Ambiente, seria suficiente para a gente conseguir atingir a meta de conservar 75% das espécies ameaçadas de extinção nos bancos de sementes, né? Obviamente que a gente não vai ter tempo suficiente para poder fazer isso, mas com um pouco de boa vontade, com um pouco de conversa entre os agentes, entre os parceiros da conservação, pode ser que a gente consiga atingir isso num prazo um pouco maior. Então a gente espera sensibilizar as instituições, os governantes, os tomadores de decisão para essa questão prioritária que é a conservação da flora brasileira. Então, de novo agradeço o Cirilo por ter feito esse vídeo aí, né? E a partir desse vídeo, então, foi que a gente conseguiu sensibilizar algumas pessoas, inclusive um cara do Senargem, o responsável, o curador do Banco de Sementes do Senargem, que é o Centro Nacional de Recursos Genéticos, que fica lá em Brasília. Então, ele viu isso, o pessoal do Rio de Janeiro viu também, tá? E aí começaram a mandar e-mail, começaram a entrar em contato, e aí depois a gente conseguiu tentar estabelecer uma rede de parceiros para poder tentar atingir a meta no menor prazo possível, com o maior número de sementes. Então, a gente começou a discutir o que a gente tinha que fazer. Tá? No dia que esse artigo nosso foi publicado, saiu online, no Facebook, a Estratégia Nacional para a Conservação ex situ da Flora Brasileira, do CNC Flora, como o Gustavo falou aqui. Então, a gente viu que as pessoas do Rio de Janeiro estavam trabalhando, pessoas de Brasília estavam trabalhando, a gente estava fazendo, mas ninguém estava conversando. Então, a gente precisava fazer essa rede funcionar, todo mundo conversar entre si. Tá? E aí foi quando surgiu a ideia da gente fazer uma mesa redonda no Congresso de Botânica, que aconteceu em agosto, onde a gente teve pessoas apresentando todas as 16 metas da GSPC. Tá? Então, basicamente, a gente viu que precisa de ter vontade política, as pessoas precisam conversar para fortalecer essa rede de parceiros. É claro que precisa ter investimento, mas não em forma de estrutura. A gente viu que, por exemplo, o Banco do Senargem, ele tem estrutura suficiente para conservar 500 mil de acessos. Tá? A gente precisa só de 1.500. Tem espaço para 500 mil. Tá? Mas tem que estudar e tem que ter gente para poder fazer isso. Tá? E aí a gente precisa ter treinamento de pessoas, capacitação, reduzir essas lacunas de conhecimento e sugerimos ainda algumas propostas de alteração na legislação. Então, realmente, esse foi o primeiro trabalho que a gente começou a sair da academia e tentar conversar com as pessoas para tentar efetivamente solucionar um problema. Tá?
Um problema muito sério é que muitas espécies têm sementes recalcitrantes. Então, o abacate, por exemplo, o cacau, são exemplos disso. Sementes recalcitrantes são aquelas produzidas com teor de água muito grande, então o metabolismo é muito ativo, essas sementes não podem ser armazenadas num freezer, num banco de semente, tá? Porque tem muita água, então a água, quando congela, dilata, destrói os tecidos. E ela não pode ser dessecada, ela não tolera a perda de água com muita facilidade. Então essas são as mais críticas. 24% das espécies ameaçadas, basicamente as plantas de mata, da Amazônia e da Mata Atlântica. Tá? Outro desafio também seria ampliar a diversidade genética. Né? Se eu tenho 10 sementes dentro de um banco, não significa que a espécie está protegida, não. Da mesma forma, se eu tenho uma população dentro de uma unidade de conservação, não significa que eu tenho uma população, uma espécie conservada. A gente sabe que o número de acessos, né, de coleta aumenta a diversidade genética, então a gente precisa ter várias coletas de vários locais, de vários anos. Tá? E no final a ideia seria então fomentar a indústria das sementes, coisa que já está começando a acontecer na Europa, na verdade já acontece há algumas décadas. Tá? Existem já empresas de plantas nativas. Tá? Aqui vocês viram o Viver e Mudas, né, do Guilherme, mas são poucas iniciativas ainda. O ideal seria a gente ter fazendas de plantas nativas. Em vez de ficar plantando algodão, soja, a gente plantaria velósia, pepalantos. Né? Seria maravilhoso. Tá? Bom, mas nem tudo é notícia ruim, não. Tá? A gente tem 20% das espécies em coleções vivas, ou seja, se visitar o Jardim Botânico vai ter lá algumas espécies ameaçadas de extinção, as plantas mesmo. Tá? Esse ano, o pessoal do Rio já colocou mais 17 espécies, e nós aqui do FMG, pela primeira vez, fizemos isso, mais 4 espécies das cangas lá de Carajás. Tá? Não são exatamente essas aqui não, mas um projeto que a gente tem em parceria com o pessoal da Vale e da Amplo, que está aqui, a gente já conseguiu salvar pelo menos parte da diversidade genética de 4 plantas. Tá? Então, tivemos essa discussão no Congresso de Botânica, a gente tinha que saber o que a gente tem que fazer, mas a pergunta mais difícil é como que a gente vai fazer isso? Nós estamos passando por um período onde não tem dinheiro, não tem estabilidade política, não tem muitas condições, e aí como que a gente vai fazer para poder salvar a flora brasileira, uma vez que não tem valorização nem dentro do próprio governo. Tá? Conforme eu falei, a meta 1, a gente tinha um esforço de 800 taxonomistas. Eu queria saber qual que era o esforço de pessoas, qual que era a dimensão das pessoas trabalhando com sementes no Brasil. Lançamos esse questionário online, ele foi para todas as Embrapas, para toda a rede de Jardim Botânico, que tristemente não tem um e-mail, uma lista. Então a gente não consegue saber quais são os jardins botânicos do Brasil. Só isso daí já mostra para nós um grande gargalo. Mandamos para as pós-graduações em botânica, agronomia, engenharia florestal, e no final a gente teve 75 respostas apenas. 75. Tá? E a ideia era realmente trazer os resultados em primeira mão aqui para vocês. Tá? Então, olha só as pessoas que responderam. A maior parte deles são biólogos ou agrônomos, engenheiros florestais, tá? E a imensa maioria, quase 70%, pessoas que têm doutorado, que responderam essas perguntas aí. Tá? A imensa maioria são de pesquisadores, ou seja, de pessoas que estão associadas especialmente à Embrapa e os jardins botânicos. Tá? Mas também tem professores de universidades públicas que responderam. Tá? Então, é uma massa crítica pequena, uma força de trabalho pequena, tá? Em comparação com o que a gente tem aos taxonomistas. Olha só, perguntei para eles se eles já trabalharam com conservação de sementes de espécies nativas. Muitos não. Ou seja, um quarto aqui está trabalhando com espécies cultivadas. Não tem nada contra a conservação de milho, pelo contrário, gente. Mas a gente precisa focar na meta também de conservação das espécies ameaçadas. Olha, novamente o foco com Cerrado e Mata Atlântica. A maior parte das espécies aqui foram estudadas, são espécies muito restritas, tá? Não vou passar a lista toda, mas as espécies banqueadas
São muito menos do que esses foram estudados. Então, basicamente, o que o pessoal está fazendo é estuda, mas não coloca no banco de semente. Tá? E aí, olha só que interessante. Falei da meta. A maior parte do pessoal que trabalha com conservação de sementes nunca ouviu falar do GSPC. Igual a maioria de vocês aqui. Então, acho que a primeira coisa é a gente fazer o papel da divulgação científica, e esse vídeo já foi o primeiro passo para isso. Semana que vem, nós vamos lançar outro vídeo sobre GSPC, o que aconteceu lá no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, para poder começar a mostrar para as pessoas, e não, nesse caso não é o público leigo, são os acadêmicos, de verdade, que não sabem o que é GSPC. Tá? Mas, obviamente, que a gente gostaria que o Brasil todo soubesse disso. Tá? Muitas pessoas falaram que sim, acham que é possível atingir a meta até 2020. Ou seja, a gente falta 1.500 espécies para conservar. A gente demorou 30 anos e colocamos 26. Como é que a gente vai colocar 1.500 em 3 anos agora? Não vai dar. Tá? Ó, eles falaram, a maior parte falou que a conservação de sementes, o status é ruim ou muito ruim, né? Mais da metade acha isso. Poucos acham que seja bom e ninguém acha que é muito bom. Pelo menos nessa o pessoal acertou. Né? E olha só, gente, quais são os entraves? A gente perguntou. Por que a gente não consegue atingir a meta 8? A maior parte falou investimento, infraestrutura, logística, recursos humanos. Tá? Não, gente. Temos a estrutura, temos a logística e temos dinheiro para poder fazer isso. O Brasil gastou 6 milhões de reais para construir o banco de sementes lá em Brasília. Tem o banco de sementes da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, que estava ameaçado de extinção, acho que ainda está. Tem os gaúchos aí, né? Lá é um dos lugares onde tem 5 sementes, 5 espécies armazenadas. Mas o pessoal acha que falta dinheiro, e não é que falta dinheiro, pessoal. Falta coordenação política. Jardim Botânico tem estrutura, o Senargem tem estrutura e a Fundação lá do Rio Grande do Sul também tem estrutura. O que falta é a coordenação política para que as pessoas possam trabalhar de forma coordenada. Então, seria ótimo se a gente pudesse resolver os trabalhos, o problema das sementes, trabalhando só com sementes. Mas a gente tem que trabalhar com pessoas. Então, acho que o desafio maior da biologia da conservação, e pelo que eu vi em algumas discussões anteriores, é essa, né? A gente tem que virar sociólogo, historiador, psicólogo, geógrafo. A gente não pode ser biólogo só, né? E aí a gente tem que lidar com pessoas. E aí é que fica complicado, né? Então, quem que vocês acham que tem que financiar a pesquisa? Iniciativa privada. É o que a gente escreveu no nosso artigo. Olha, qualquer empreendimento que vá causar uma degradação e tem espécie ameaçada, o empreendedor deveria ser responsável por estudar e banquear aquelas espécies. Muita gente acha também que o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura, e aí CAPES, CNPq, está sempre somando mais de 100, porque as pessoas tinham várias opções. Tá? Mas foram bastante diversas. Mas interessante, né? O pessoal acha que o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura é o governo, mas também é iniciativa privada. Então, como eu vou argumentar mais no final, sem a gente fazer parceria com a iniciativa privada, não vai dar certo, tá, gente? Então, olha só, o que aconteceu? A história todinha foi isso. A gente fez um diagnóstico, publicamos o trabalho. Se a gente pudesse, a gente poderia simplesmente, vamos fazer outro artigo científico, vamos pular para o próximo. Não, a gente quis realmente fazer a divulgação, a articulação, teve a discussão no Congresso, e aí agora, no começo do ano, vai sair uma edição especial na revista Rodriguésia, discutindo todas as 16 metas dos estágios de conhecimento, como é que as coisas estão funcionando, e aí o pessoal do Rio de Janeiro e lá da Universidade de Brasília, junto com essa equipe aqui do Congresso, estão escrevendo um decreto presidencial. Tá? E esse decreto presidencial vai ser enviado para o presidente. Se vai ser assinado, é outra história, tá? Mas isso vai instituir um grupo de trabalho nacional, uma rede, para que a gente possa estudar e banquear e tentar cumprir essas metas da GSPC até 2030. Tá? Então, o primeiro estágio foi 2010 a 2020, agora a gente tem que saber o que nós vamos fazer de 2020 a 2030. Obviamente que a gente vai ter que revisar
essas metas, porque 75% a gente não consegue chegar, 75% a gente não consegue chegar nem daqui a mais 12 anos, não. Tá? Bom, então, essa é a síntese mostrando como que a divulgação científica foi esse elo chave para que todos esses outros processos tenham sido desencadeados. E aqui eu não estou falando só da meta 8, gente, estou falando das 16 metas. Um decreto presidencial, ele tem força de lei, de forma que todos os ministérios são obrigados a seguir o que está escrito no decreto. Ou seja, se fosse uma coisa só dentro do Ministério do Meio Ambiente, não ia resolver. Um decreto obriga Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Agricultura, Ministério da Pesca, de todos esses ministérios a trabalhar de forma articulada, de forma que a gente possa ter uma ação integrada e coordenada para poder seguir essas 16 metas. Então, isso está incluindo também a flora, as espécies ameaçadas, as unidades de conservação, programas de capacitação, conservação de recursos alimentícios e as sementes de espécies ameaçadas também. Tá? Então, finalmente, eu queria agradecer muito especialmente e aí enaltecer o Bocaina, o Lucas e o Felipe, porque sem eles nada disso teria acontecido. Tá? O que esses meninos fazem aqui, muito mais do que a gente faz como professor. Atinge muito mais pessoas do que simplesmente ficar publicando artigo e contar a citação. Tá? As pessoas do laboratório que se envolveram com esse trabalho, aqui na apresentação, no arquivo original, tinha o nome do Fernando Marino ali, o famoso Lombriga, que está ajudando a coletar o material lá em Carajás também. Tá? Tá ali o Lombriga. Aí, e o pessoal do Rio de Janeiro, do Senargem, do CNC Flora, o Gustavo ajudou nesse trabalho também. Tá? Então, essa é a turma do laboratório, que a gente trabalha, na verdade, com ciência, agora estamos cada vez indo mais para a conservação, uma vez que a gente vê que apenas a ciência é incompleta. Esse é o Marcílio, que está fazendo mestrado com a conservação de sementes das plantas lá de Carajás. Tá? Também é uma coisa que não seria possível se a gente não tivesse a parceria, né, com as empresas privadas e, obviamente, as instituições de fomento que fornecem as bolsas e a grana para a gente fazer os trabalhos. Tá? Finalmente, gente, eu queria divulgar aqui o site do laboratório e essa palestra vai estar lá. Tá? Eu acho que já até coloquei, não lembro. Mas tem uma abazinha onde você pode baixar. A gente está fazendo um trabalho de socialização do conhecimento, onde a gente divulga foto de planta, historinha, e os vídeos aqui também. Tá? Ainda não tenho, o canal não tem o nome, porque eu preciso ter pelo menos uns 1000 seguidores para poder... 1000? Dá alguns aí, para poder conseguir mudar o nome. Então, se alguém puder ajudar e seguir lá o canal, eu vou ficar muito feliz, virar um youtuber. Porque sem isso aqui a gente não vai conseguir, né, veicular isso para o maior número de pessoas possível. Então tá aí, fica os agradecimentos a todos vocês aí. E a pergunta que eu quero abrir, na verdade, é como é que outras pessoas que não essencialmente estão vinculadas a isso podem contribuir para esse trabalho. Né? Isso é uma coisa que a gente não sabe e a gente gostaria de discutir se tiver tempo suficiente para isso. Obrigado, gente.